Desative esta opção do seu sistema operacional. Ela pode estar roubando desempenhos e recursos do seu Windows. Meu nome é Eduardo, você está no canal Acessibilidade em Tecnologia. Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje iremos abordar um assunto que muitas das vezes as pessoas já fizeram, até mesmo você já fez isso no seu sistema operacional, achando que ele iria trazer desempenho e mais performance para o seu computador, para a sua máquina, para o sistema Windows. Na verdade, quando essa funcionalidade está habilitada, ela pode trazer muitos transtornos. Por exemplo, pode ser que o seu Windows nem ligue. Então, hoje, no demais, vamos demonstrar como você pode verificar se essas opções estão habilitadas e, se estiverem, como você pode desabilitar para não ter problemas no seu sistema operacional. Esta funcionalidade, muitas das vezes, você pensa que pode fornecer recursos para o seu hardware, para o Windows, mas na verdade ela limita o desempenho. Então, pode ser que você já tenha feito isso, pensando que iria melhorar o desempenho, mas na verdade, meu amigo, ele traz problemas para o seu Windows. Para você verificar, analisar se tem alguma opção dessas marcada, você vai pressionar o Windows R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows o abrirá para você. Abrir, caixa de combinação recolhido, edição Alt mais a selecionado mas config. Vamos digitar o seguinte, eu vou pressionar Ctrl A, vou deletar o que estava aqui e vou digitar ms config, CONFIG. Após ter digitado, eu vou teclar Enter. Texto indisponível. Configuração do sistema diálogo. Lista. Geral, página de propriedades, carregar todos os drivers de dispositivo e serviços, carregar apenas dispositivos e serviços. Inserte T para confirmar a janela que se abriu. Configuração do sistema. Ok, aqui nessa janela, após ela ter sido aberta, eu vou pressionar Shift Tab uma vez. Geral, guia selecionado. E vou pressionar seta para a direita. Inicialização do sistema, guia selecionado. Atenção que a guia que deve ser encontrada é inicialização do sistema. Aqui a gente vai pressionar Tab. Inicialização do sistema, página de propriedades, segundos. Lista. Windows 11. Tab mais uma vez até a opção. Opções avançadas. Botão Alt mais S. Opções avançadas. Aqui vamos teclar Enter. Opções avançadas de inicialização diálogo. Número de processadores. Caixa de seleção não marcado Alt mais N. Ok, aqui insert T para confirmar a janela que eu abri. Opções avançadas de inicialização. Opções avançadas de inicialização. Vou pressionar Shift Tab. Cancelar botão. Cancelar. Vou pressionar Tab. Número de processadores. Caixa de seleção não marcado Alt mais N. Número de processadores. Esta é uma das opções que, se marcada, pode trazer problemas para o seu Windows. Vamos habilitá-la só para demonstrar. Vamos lá. Barra de espaço. Espaço. Marcado. Marcado. Eu vou pressionar Tab uma vez. Caixa de combinação 1 recolhido. 1. Este número 1 é a quantidade de núcleos de processador que eu tenho. No caso, eu tenho 8. Esta opção, muita gente pensa que, se habilitada no número máximo, pode trazer desempenhos para o seu Windows, mais performance para o seu hardware, entre outras coisas, no sistema operacional da sua máquina. Mas, na verdade, é o seguinte. O Windows, por si, ele já faz um balanceamento de quanto ele utiliza do seu processador. Então, você não precisa habilitar esta opção, porque o próprio Windows já faz a análise dos processadores e, de acordo que você vai utilizar a sua máquina e for exigindo mais desempenho, mais recursos, ele irá habilitando mais desempenho do seu processador. Ele irá melhorando a performance automaticamente. Então, ele já por si só, com essa opção desmarcada, ele já utiliza a capacidade máxima do seu processador quando é necessário. Então, muitas das vezes, você vem aqui, habilita essa opção e faz o seguinte: você vai até a opção máxima do seu processador, que no meu caso é 8, eu vou com seta para baixo aqui, até a última opção. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
até o número 8. O número 8 é o número máximo de núcleos que eu tenho aqui na minha máquina. Então, muitas das vezes você habilita esta opção e vem até a opção máxima do seu processador com o pensamento de que poderia melhorar o desempenho da sua máquina. Totalmente pelo contrário. O seu Windows, por si só, já faz o balanceamento e mesmo ele calcula e fornece o desempenho mais adequado para o usuário. Então, o próprio Windows já usa a capacidade máxima do processador quando é necessário. Esta funcionalidade é bem útil se caso você quiser fazer alguns testes nas suas máquinas, na sua máquina, fazendo o seguinte: você pode marcar alguma quantidade de núcleos aqui. Por exemplo, eu vou marcar o número 5 aqui, que é a quantidade de núcleos que eu quero testar. 7, 6, 5. Marquei o número 5 e teclaria Enter, salvar e reiniciaria o computador para que as alterações entrem em vigor. Esta opção, se você selecionar o número de processadores, por exemplo, que eu selecionei 5, seria para analisar, para verificar como o seu sistema operacional, a sua máquina, iria comportar diante de menos funcionalidades, de menos recursos de desempenho. Por exemplo, como eu marquei 5 e o número máximo é 8, eu reduzi o desempenho da minha máquina e assim ele iria funcionar com menos qualidade, menos recursos. Para você ver como o seu sistema iria se comportar, como ele iria funcionar, como ele iria reagir. Então, esta opção é recomendável que você deixe marcada. Por exemplo, se você marcar um núcleo só, o seu computador ia ficar muito lento. Então, você só faz essa configuração se você for muito da área da informática e se for fazer também com responsabilidade, porque senão pode acarretar muitos problemas para o seu Windows. Como eu já disse, eu vou desmarcar esta opção pressionando Shift Tab. Número de processadores. Caixa de seleção marcado Alt mais N. Está habilitado, marcado. Eu vou pressionar barra de espaços para desabilitar. Espaço. Não marcado. Não marcado, está desabilitado. Então esta é uma das opções que pode estar trazendo mau desempenho para o seu Windows, se habilitada. Vamos pressionar Tab. Memória máxima. Caixa de seleção não marcado Alt mais M. Memória máxima. Ela não está marcada. Eu vou habilitar com barra de espaço só para demonstrar. Espaço. Marcado. Eu vou pressionar Tab uma vez. Edição selecionado 12.288. Este número que ele diz 12.288 é equivalente a 12 GB de memória RAM que eu tenho neste notebook. Então, se essa opção estiver marcada, ela é a que mais confunde muita gente. Por quê? Se você habilita essa opção, muita gente pensa que quando ela está habilitada, ela está fornecendo o máximo de memória RAM do seu sistema operacional. E não é isso. Ela limita a quantidade de memória RAM dependendo da porcentagem que você coloca nessa progressão, nessa barrinha de progressão. Se você descer com as setas aqui, ou você digitar um número, você reduz a memória RAM. Tem gente até que coloca o número 0 nesta opção, pensando que iria melhorar para zerar a quantidade de memória RAM, pensando que quando você zera, coloca o número 0 aqui, você fornece o máximo de memória RAM. Mas na verdade não é isso. E quando uma pessoa faz isso, coloca o número 0 nesta progressão aqui de porcentagem, de número de memória RAM, você está dizendo para o Windows assim: cara, eu quero que você inicialize o sistema operacional com nenhuma memória RAM. Como você colocou o número 0 aqui, você vai iniciar o seu computador com 0 de memória RAM. Isso é possível? Não, o seu computador não vai iniciar. Então, é recomendável que você desabilite essa opção. Como anteriormente, esta opção é bem útil se caso você quiser fazer testes no seu Windows, ok? Por exemplo, eu tenho 12 GB e quiser testar o meu computador com 4 GB, eu posso fazer isso. Aí eu reinicio o computador, ele irá me apresentar como iria funcionar com 4 GB. Mas nunca, jamais coloque 0 nessa progressão, porque senão o seu Windows não irá inicializar. Então, se essa opção estiver habilitada, você vai pressionar Shift Tab. Memória máxima. Caixa de seleção marcado Alt mais M. Memória máxima você vai desabilitar pressionando barra de espaço. Espaço. Não marcado.
Se as suas opções aqui estiverem habilitadas, você desabilite, e se você quiser fazer teste no seu computador, habilite, mas faça com responsabilidade e sabedoria para não trazer problemas para o seu sistema operacional, porque depois para reverter é complicado, meu amigo, minha amiga. Então, vamos fazer o seguinte: após você ter desmarcado essas duas opções para não dar problema no seu Windows, vamos pressionar Tab. Bloqueio de psi caixa de depurar caixa de OK botão. Ok, você teclaria Enter aqui. Configuração do sistema diálogo. Inicialização do sistema página de propriedades. Insert T para confirmar a janela que eu estou. Configuração do sistema. Configurações do sistema. Vou pressionar Shift Tab. Lista. Windows 11. C. Windows. Windows 11 é o sistema que eu estou utilizando. Vou pressionar Shift Tab. Inicialização do sistema guia selecionado. Shift Tab. Ajuda botão. Aplicar botão Alt mais L. Aplicar. Cancelar botão. Cancelar. OK botão. E ok. Você teclaria Enter em Aplicar. Aplicar botão Alt mais L. Depois, logo após você ter pressionado Enter em Aplicar, você pressionaria Shift Tab. Cancelar botão. Cancelar. OK botão. E depois teclaria Enter em OK. Ele iria pedir para reiniciar o seu sistema operacional, a sua máquina. Como eu não fiz alteração nenhuma, as minhas opções já estavam desabilitadas, eu vou pressionar Tab. Cancelar botão. Cancelar. Aqui eu vou teclar Enter. Desktop lista. Como eu não fiz nenhuma alteração, né? Vou para minha área de trabalho. Insert T para confirmar onde eu estou. Program Manager. Então, este vídeo foi um alerta para algumas pessoas que talvez já tenha habilitado esta função no Windows, pensando que iria trazer ótimas funcionalidades, ótimos recursos, desempenho, entre outras coisas, de melhorias para o seu sistema operacional, para a sua máquina. Mas na verdade ele traz transtornos e muita complicação, muita dor de cabeça. Então, se as suas opções estiverem marcadas lá no msconfig, inicialização do sistema, desabilite. Só utilize se caso você tiver consciência do que você está fazendo, o que ela pode ocasionar. Então tenha cuidado nos valores que você vai pôr no processador, na quantidade de memória RAM, porque senão o seu computador fica um tijolo, ele não liga, ele fica em um looping constante, aí fica complicado para reverter. Então é mais fácil deixar desabilitado para não ter problemas, né? Então este vídeo foi um alerta, porque muitas das vezes isso pode estar habilitado, roubando recursos do seu Windows, e é bem interessante você desabilitar essas opções para que o seu Windows funcione corretamente. Porque, como já disse, o Windows em si já usa a quantidade necessária de memória RAM, de processador. Então, o processador é o mais falado também, né? Que quando você marca a opção, você pode utilizar o máximo do processador. O Windows já faz isso por completo, sem aquela opção marcada. E memória RAM também. Tem muitos casos também, importante ressaltar, que quando essa opção da memória RAM está habilitada, pode ser que ela não está utilizando o máximo da sua memória. Ou seja, você lá vai em informações do sistema e está utilizando bem menos da capacidade de memória RAM. Pode ser esta opção que está habilitada, entendeu? Aí é recomendável que você desabilite. Muitas vezes essa opção está marcada e lá na opção informações do sistema, ela está indicando muito menos memória RAM. Às vezes a pessoa pensa que é problema de hardware, mas na verdade é aquela opção que está habilitada consumindo menos memória RAM. Então é recomendável que você desabilite as duas opções, aplique, reinicie o computador e você vai ver que ele irá dar uma melhorada muito boa no seu sistema operacional. No demais, é só os recursos que iremos demonstrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se foi útil para você, se inscreva neste canal, compartilhe para mais pessoas para ficarem sabendo dessa funcionalidade que pode estar diminuindo o recurso do seu Windows, o desempenho. No demais é só isso. Deixe o seu gostei. Até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado e até mais. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações para receber novos conteúdos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário e até a próxima, pessoal.